Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. Como você sabe, o governo federal lançou no último dia 22 de junho o Plano Safra 2021-2022. Vão ser ofertados mais de 251 bilhões de reais ou mais 14 bilhões e 900 milhões de reais em relação à safra passada, o que significa 6,3% em relação àquele período já passado. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Halum, que está aqui conosco. Secretário, muito obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-lo aqui no nosso AgroMais Entrevista. A alegria é nossa de poder participar e contribuir com algumas informações que venham esclarecer ao produtor brasileiro e à população em geral. Não tenho dúvida quanto a isso, um setor que... a gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação, não que a gente queira dizer que o setor agropecuário carrega o Brasil nas costas, mas que contribui muito, contribui, né, secretário? Houve uma mudança da rota, né, da economia brasileira. Durante muito tempo ela se concentrou na Avenida Paulista, onde a indústria que determinava praticamente as políticas econômicas dentro do país. Hoje não está mais concentrado em uma avenida, está concentrado pelo Brasil afora, no interior, no campo, essa concentração de ações que levam à criação de empregos, de renda, melhora a balança comercial brasileira e dá condições do Brasil planejar um futuro melhor para a sua economia, para poder sair dessa pandemia com mais força. Não tenha dúvida, e o setor agropecuário contribui muito para isso. Agora, secretário, sobre o plano agropecuário 2021-2022, o martelo, na verdade, foi batido lá junto ao Ministério da Economia aos 44, vamos dizer assim, do segundo tempo, né? O plano foi lançado numa terça e houve aquela reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional ainda na segunda-feira, exatamente para fechar os números. A gente sabe que o orçamento curto é sempre uma briga, todo mundo quer o recurso. Foi difícil convencer o Ministério da Economia? Como é que foi essa negociação efetiva para garantir os recursos? Depois a gente entra especificamente em cada um desses pontos. Bom, essa negociação ela durou quase 2 meses, né? E o nosso diretor de crédito, que é o Wilson Weiss, que é a pessoa que mais negociou isso, por quê? Porque existia um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Agricultura, o Banco Central e o Ministério da Economia. Então, eles tinham um valor já pré-determinado para oferecer para a equalização de juros, que nós entendíamos que ele ainda era pouco em relação ao do ano anterior e que precisávamos fazer algumas correções, principalmente porque o custo de produção se elevou muito. E a ministra Tereza Cristina também tinha uma preocupação enorme de que a gente tinha que continuar dentro da linha de pensamento e de ação que vinham nos 2 últimos anos, em que nós procurávamos sempre aumentar o recurso para atender o agricultor pequeno, que é a agricultura familiar, e ao médio, e que a gente, aos poucos, fosse criando condições no mercado privado para que o grande produtor tivesse acesso ao crédito, para que ele não pudesse estar competindo com o pequeno. Então, a linha do governo era essa, a orientação do presidente da República era nesse sentido, de ajudar os pequenos, de tentar impulsionar para que o pequeno possa crescer e a gente possa vir a incluir muitos outros ainda fora do crédito rural. Então, dentro disso, a gente precisava de um valor aí em torno de 16 bi, que depois a gente baixou para 15 e ficou essa negociação toda, mas que no final fechou em 13 e que acabou atendendo não 100% das demandas, mas nós conseguimos armar um plano safra, e isso a nossa equipe aqui do Ministério foi fabulosa nisso, de tal maneira que todos os segmentos foram atendidos e que, dentro dos pleitos que eles tinham, eles hoje estão reconhecendo o esforço que o Ministério fez, que o governo brasileiro fez. E aceitam o Plano Safra como um bom plano e nós vamos caminhar certamente para uma nova safra com um novo recorde. Deixa eu entrar um pouquinho, continuar nessa questão da equalização dos juros.
Secretário, o senhor falou aí, havia necessidade em função do aumento da taxa de juros básico da economia e outros fatores, a necessidade de equalizar algo em torno de 16 bilhões. Foi fechado aí em 13 bilhões de reais, mas ainda assim são 3 bilhões de reais a menos. O senhor disse que o setor ficou contemplado e ficou satisfeito, e eu conversei realmente ontem lá com o setor e a maioria efetivamente se mostrava bastante satisfeita, mas como os senhores vão fazer para cobrir todo o espectro econômico da agricultura com 3 bilhões a menos? Como será possível fazer isso? Veja bem, com os 16 bi, a gente procuraria fazer o seguinte, não alterar a taxa de juros em relação ao plano safra anterior. A gente queria manter a mesma taxa de juros. Com isso, não havendo os 16 bi, foi inevitável ter que mexer na taxa de juros. Só que nós conseguimos mexer num valor tão pequeno que ele ficou, inclusive, alguns casos do Pronaf abaixo da taxa Selic, que o Pronaf começa com 3% a taxa de juros. Então, nós conseguimos mexer na taxa de juros e, com isso, atender o maior número de pessoas, porque a equalização funciona assim. Se eu tenho muito dinheiro disponível para equalização, eu reduzo a taxa de juros e ainda aumento a quantidade de produtores atendidos. Nesse caso, nós tivemos que fazer uma opção, ou mexer na taxa de juros ou reduzir o número de produtores. Preferimos manter um acréscimo no número de produtores atendidos e com a taxa de juros que mexeu, que foi pequena, abaixo da inflação do ano e que, portanto, os setores se entenderam e compreenderam. Porque a taxa de juros não é uma questão nossa de aumentar. O mundo está sofrendo com isso. A taxa de juros está aumentando no mundo inteiro. Há uma tendência de continuar crescendo. E esses juros já são fixados agora e que durante os processos, os projetos de financiamento que vão haver, os contratos, às vezes tem contrato de 8 anos, 10 anos, e que essa taxa vai permanecer. Portanto, os segmentos estão satisfeitos, porque atenderam, sim, a necessidade deles. E o número de produtores atendidos também vai ser grande. A opção era ter uma taxa menor e não ter dinheiro disponível para o crédito, ou ter o dinheiro disponível para o crédito com uma taxa que ficou bastante acessível. Realmente o setor agropecuário afirma que ficou a taxa que foi possível realizar. Os senhores entendem que, de fato, esse foi o limite que o Ministério conseguiu negociar com o Ministério da Economia? Sim, foi até a última hora. Quando você falar com o nosso diretor de crédito, Wilson, que ele participou de tudo isso, você vai perceber que os cabelos dele ficaram mais brancos. Mas foi em função de que a negociação era intensa. Agora, a gente entende, né, que o próprio presidente Bolsonaro, ele tinha um desejo enorme de aumentar esse dinheiro. Por ele, tinha feito. Mas ele tem as razões fiscais. Ele tem que entender que nós não podemos fazer aquilo que nós desejamos. Nós temos que fazer aquilo que é possível. Mas a orientação sempre foi essa, de atender principalmente a agricultura familiar e o médio produtor. E isso o Plano Safra atende com muita qualidade esse ano. Um dos motes, aliás, o principal mote que eu vi lá ontem, inclusive estava impresso naquele painel de LED que tinha à esquerda do palco oficial, ali onde estavam o presidente, a ministra, os outros ministros também presentes, era Plano Safra 2021-22, cada vez mais verde. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente, secretário, sobre esta adição de recursos que ultrapassa aí os 101% do plano ABC, na medida em que os senhores também buscam a inserção de médios produtores rurais neste contexto da transformação da agropecuária brasileira num modelo mais sustentável. Como é que os senhores planejam esse processo? A ministra, inclusive, disse que pensava até em investir mais recursos nesse processo, mas é preciso respeitar, inclusive, o próprio andamento de absorção das tecnologias sociais. Como é que foi esse processo? Como é que os senhores compreenderam que, de fato, havia necessidade de aumentar os recursos dentro do Plano Safra para esse processo de conversão dos médios produtores rurais para uma conversão maior em relação à produção sustentada? Leandro, vamos fazer o seguinte, para a gente entender melhor. O Brasil tem sido cobrado, principalmente pela União Europeia, sobre essa parte da sustentabilidade, sempre querendo nos questionar
quanto a isso, que é preciso aumentar a rastreabilidade dos produtos brasileiros, porque não sei isso, se não vão punir, vamos deixar de comprar, essa coisa toda, uma pressão muito grande em cima do Brasil. Mas isso a gente entende, é mais questão comercial. Comercialmente, eles não têm como barrar o crescimento da produção brasileira, o espaço que nós estamos ocupando no mercado mundial com fornecimento de proteínas de origem animal e vegetal. E então eles criam um problema da sustentabilidade. Mas se você analisar, o Brasil há muitos e muitos anos vem fazendo isso, e todos os planos safra do passado tinham todas as suas ações vinculadas à sustentabilidade. Se você pegar os últimos 3 anos de todos os financiamentos que foram feitos com de recursos do plano safra, que dá em torno de 180 bilhões de reais, todos eles foram com atividades que tinham a sustentabilidade incluída dentro do projeto. O plano ABC passou a ser, na verdade, um quadro, um mostruário da sociedade brasileira. O mundo aceita bem, vê a execução do ABC no Brasil de uma forma muito criteriosa, querem copiar o que nós estamos fazendo com isso, e, portanto, ele passou a ser a nossa visibilidade. Com isso, nós colocamos no plano safra deste ano um aumento de 100% nos recursos do plano ABC, justamente para dar essa satisfação lá fora. Mas, internamente, nós temos a consciência plena de que o Brasil é o país que pratica uma agropecuária com sustentabilidade de melhor nível no mundo. E vamos continuar fazendo isso. Nós temos uma legislação ambiental severa, um código florestal severo, o único país do mundo que tem reserva legal. Portanto, nós temos a consciência, nós temos 60% da nossa área preservada no país. Então, mas, de qualquer forma, o Plano Safra fez isso para mostrar ao mundo que aqui a preocupação com a sustentabilidade é grande. E nós vamos marchando com muita segurança quanto a isso. Os juros são relativamente baixos, principalmente daqueles de maior interesse, como é de reserva legal, de preservação de APP e tudo mais, os juros são baixos, né, na faixa de 5%, 5,5% ao ano, e que, portanto, mostra que o Brasil está fazendo o dever de casa direitinho. Esta demanda que vem ocorrendo dos vários setores econômicos ligados ao agronegócio e os números que o agronegócio tem conseguido, tem feito com que, de fato, as atenções na hora de sentar à mesa e discutir a prioridade dos recursos, o desempenho do setor agropecuário, na sua opinião, tem pesado na hora de decidir o orçamento, quer dizer, se vai para lá ou se vai para cá, secretário, quer dizer, todos os setores sendo contemplados, a gente pode interpretar como sendo uma valorização ainda maior do desempenho do setor ao longo desses últimos anos? Claro que sim, o reconhecimento é geral, né? Todos reconhecem o que o agronegócio tem feito para o Brasil na atualidade. Agora, o problema é que os recursos com dinheiro público, o financiamento público, ele consegue atender aí no máximo 1/3 da demanda. Nós temos que fazer um trabalho e, concomitantemente ao financiamento público, a ministra Tereza Cristina tem nos orientado muito para isso, e a gente tem procurado atrair o capital privado para financiar o crédito agrícola. O mercado de capitais, esse FIAGRO, que foi esse fundo recentemente aprovado no Congresso Nacional, que vai estimular muito o investimento de capital estrangeiro, sem ter que vender terra brasileira para estrangeiro, isso é importante dizer, para financiar os negócios e o crédito rural. Então, é importante a gente criar também outras condições para esse financiamento, porque vai chegar um ponto que o poder público não vai conseguir atender 100% das demandas. Mas o mercado de capitais, que durante muitos anos andou financiando o crédito imobiliário, agora está enxergando o crédito rural como um bom ponto de apoio para fazer os seus investimentos. Por quê? Porque a inadimplência no crédito rural nos últimos anos tem sido muito baixa. Prova que o setor está conseguindo pagar as suas contas. Porque muita gente se engana de dizer, não, o produtor rural agora está rico, porque a soja está cara, o milho está caro. Não, você tem que olhar a rentabilidade dele. Hoje, o milho e a soja estão de preço alto, mas os custos de produção também elevaram muito. E, às vezes, por exemplo,
a pecuária. Esses dias eu discutia com o cidadão e dizia, uma arroba de boi é R$300, mas quando ela era de 200, o lucro do produtor, do pecuarista, era maior do que quando era de 300, porque o custo de produção aumentou muito. Então, nós temos que... Isso é outra discussão, não é? Vai por outro lado. Mas quando eu estou dizendo do crédito, nós temos essa preocupação. Nós temos que atrair o crédito privado para ajudar a financiar o agro. Nós somos o único país do mundo que tem essa condição, porque é o país que tem menos, não posso nem dizer que nós temos subsídio, que tem menos ajuda ao produtor rural. A única coisa que o Brasil faz para o produtor rural é essa equalização de juros, coisa que os outros países no mundo, às vezes, chegam a pagar para o produtor para ele produzir. Pagam para ele. Né? E é essa concorrência desigual que nós temos lá fora, que nós estamos conseguindo vencer com a qualidade dos produtos brasileiros. Então, hoje, a população urbana reconhece o trabalho do homem no campo. Talvez a pandemia até ajudou a fazer com que isso acontecesse. Porque quando iniciou a pandemia, todo mundo ficou com medo do desabastecimento. As pessoas começaram a correr no supermercado para fazer estoque em casa, com medo do desabastecimento. E aí a população urbana reconheceu e viu o trabalho do homem do campo, que não parou nem com sol, nem com chuva, para poder produzir e garantir o abastecimento brasileiro. Então o reconhecimento existe. Agora, transformar esse reconhecimento em orçamento é outra distância. Pois é, essa que é a questão, porque ontem a ministra, inclusive, falou que até o final de 22, ou pelo menos no Plano Agrícola 22-23, a expectativa é colher até 300 milhões de toneladas de grãos. Agora, isso seria possível apenas com o financiamento do crédito oficial ou esses mecanismos financeiros proporcionados pelo sistema financeiro, eles passam a ser cada vez mais a opção do produtor e ele consegue hoje enxergar de fato o mercado financeiro como um aliado nesse processo de financiamento da safra? A gente sabe que o grande produtor, ele já conhece esses caminhos. A questão toda é o médio produtor e o pequeno produtor. Claro que tem uma parcela dos produtores, secretário, que a gente sabe ainda vão precisar muito da ajuda e até mesmo da ajuda social do governo federal. Mas eu falo daquele produtor que está inserido no mercado. Sim, mas isso ficou claro no Plano Safra. Ontem, quando o nosso diretor, o Wilson, apresentava o Plano Safra lá, e ficou muito bem claro, no gráfico que ele colocou no final lá da explanação dele, de que nos últimos 3 anos os recursos públicos cresceram para o pequeno e o médio produtor. E o grande produtor está sendo conduzido para o mercado privado. A emissão de CPRs mais do que duplicou do ano passado para cá. Né? As linhas de crédito estão sendo criadas agora, a CCA, que é uma outra linha que nós estamos trabalhando e que brevemente deve ter uma medida provisória criando a CCA, que é uma CPR ampliada. Tudo isso é para tirar dinheiro no mercado privado para financiar o crédito rural. Então nós estamos no caminho certo, é uma questão de tempo. O grande produtor, ele aprendeu realmente esse caminho, ele hoje às vezes negocia com as instituições financeiras até condições melhores do que o Plano Safra, coisa que o pequeno e o médio ainda não têm. Por isso recebe o apoio maior do Ministério da Agricultura e do governo brasileiro. Talvez esse apoio seja ainda mais importante, secretário, no segundo semestre deste ano, em função até mesmo da própria crise hídrica. A gente sabe que a expectativa de colheita da safra ela depende muito também das condições climáticas. Nesse sentido, como os senhores estão enxergando as medidas para mitigar esse processo, principalmente no que diz respeito ao impacto no setor agropecuário? A gente viu hoje que o IPEA subiu um pouquinho aí a previsão de colheita da safra, mas ela depende muito também de como será o impacto dessa seca aí na produção deste ano. Como é que os senhores estão vendo? O plano agrícola, ele de fato pode acabar de alguma maneira socorrendo, sendo destinado recursos para socorrer as atividades econômicas mais afetadas por essa crise hídrica? Sempre existem recursos para isso, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, o campo, a produção agropecuária, ela é uma indústria, só que ela é uma indústria a céu aberto. É diferente de uma montadora de veículo que está debaixo de um galpão com telhado. Então a gente sofre as variações de temperatura, do sol, da chuva, se vem uma geada, se vem uma ventania. Tudo isso são problemas que podem acontecer durante uma lavoura e que podem reduzir aí
uma safra, uma previsão de safra, uma coisa a mais. Nós temos trabalhado muito, e a Embrapa tem um trabalho fundamental nisso, no trabalho do ZAC, que é o zoneamento agrícola e para efeitos climáticos. E isso está dando uma orientação ao produtor e dando a ele uma segurança bem maior para ele escolher o tempo de semear, de preparar a terra, de jogar a semente, de preparar para colher. Então, isso tem reduzido muito essas condições de intempéries. O conhecimento facilita para isso, né? Nós acreditamos, quando a ministra fala prevendo 300 milhões de toneladas, é porque a gente sabe que o que vai depender disso, dependemos de São Pedro, mas dependemos também de uma oferta de crédito para poder produzir. Áreas para isso nós temos, tecnologia nós temos, produtividade melhorando a cada ano que se passa. Então, o que a gente tem que ter também é confiança no que está fazendo. Eu acho que a gente tem porque nós estamos fazendo um trabalho correto em cima da pesquisa, da ciência, para que o produtor possa atingir seus objetivos. Evidentemente que para tudo sempre existem as emergências, né? Quantos casos que houve aí de seca e que o Ministério da Agricultura conseguiu remanejar recursos de um lado para o outro para fazer planos de renegociação, de prorrogação de dívidas. Isso faz parte do jogo. Secretário, a gente já vai se encaminhando para o final do nosso AgroMais Entrevista e eu não posso encerrar sem fazer uma abordagem que o senhor já fez anteriormente e que disse, bom, esse é um outro assunto. Mas eu acho que neste momento é um assunto bastante pertinente, que é exatamente o custo de produção neste momento para o produtor. A gente está vendo aí os preços do milho e da soja muito elevados e o impacto que ele tem principalmente na cadeia aí de carnes, suínos, aves, produção de ovos. Como é que o Ministério está enxergando esse movimento? É um movimento de mercado, a gente sabe, as commodities estão muito elevadas, a China está num processo de aquisição muito agressiva desses produtos, o que faz também com que a demanda acabe provocando um aumento de preços. E aí a pergunta que fica é, o que pode ser feito para socorrer o produtor no sentido de que ele consiga reduzir os seus custos dentro da fazenda e que isso, no fim das contas, não impacte no preço final do produto, que, afinal de contas, a grande preocupação é exatamente, neste momento, com a inflação, o preço dos alimentos na inflação. Neste momento, o produtor tem reclamado muito em relação a essa questão do aumento dos custos de produção. Como os senhores podem trabalhar essa questão para amenizar, para diminuir este impacto, para transformar de fato a atividade numa atividade um pouco mais lucrativa, reduzindo esse impacto aí dos custos de produção com fertilizantes, etc. Bom, você disse muito bem, o mercado, né? O mercado regula tudo, o mercado vai se ajustando. E aí os preços são determinados por uma lei chamada Lei de Oferta e da Procura. E aí eu sempre brinco, né? É a única lei que eu nunca vi nem deputado nem senador dar conta de fazer emenda nelas. Porque essa lei de oferta e procura, ela é realmente complicada. O que nós temos que fazer é estimular a produção, aumentar a nossa produção, para poder aumentar a oferta, para ver se equilibra esses preços. Agora, para o produtor, o Ministério tem feito tudo que é possível. Nós já reduzimos a zero alíquotas de importação para poder equilibrar o mercado. Nós temos trabalhado no sentido de linhas de créditos especiais com taxas mais baixas para poder ajudar a baixar esses custos. Nós temos orientado muito, através das cadeias produtivas, de que eles passem a utilizar a compra antecipada de insumos para que isso possa dar para eles uma economia de preço, porque os preços estão subindo muito no mercado mundial e isso atrapalha, mas se você comprar antecipado, você consegue produzir com um custo mais baixo. E tecnologia para aumentar a produtividade. Se aumentar a produtividade, eu consigo também equilibrar esses custos. O Ministério tem feito tudo isso. A ministra Tereza Cristina hoje tem um apoio muito grande de todo o setor produtivo, porque reconhece nela o esforço que ela faz para ajudar o produtor no Brasil. E a equipe toda do Ministério da Agricultura, não só de política agrícola, mas a Secretaria de Agricultura Familiar, de Relações Internacionais, a de Inovação, todos nós trabalhamos muito bem integrados, muito bem enganjados, todo mundo de mãos dadas, para ajudar nisso.
É a nossa obrigação aqui dentro desse ministério defender o produtor rural. E nós estamos preocupados, porque a nossa produção de grãos, ela é feita, a maior quantidade delas é para quê? É para fazer o arraçoamento animal, é para produzir proteína de origem animal. O Brasil hoje exporta 32% do frango consumido no mundo é brasileiro. 11% da carne suína consumida no mundo é do Brasil. 25% da carne bovina no mundo, ou seja, cada 4 quilos de carne consumida no mundo, 1 quilo tem origem no Brasil. Então a gente sabe que esses grãos é para fazer esse arraçoamento animal, a boa parte deles. E nós temos que garantir a produção deles. Hoje a ministra faz um trabalho muito grande no sentido de estimular a produção de milho, que para os próximos anos vai ser fundamental para o Brasil. Maravilha, secretário. E você disse bem, o mercado lá fora está aquecido. O mundo, nenhum país no mundo tem estoque de alimentos, tem estoque de comida. Então está todo mundo preocupado com a segurança alimentar do seu país. E está todo mundo para comprar. Não é? E o Brasil é um dos poucos países em condição de ofertar alimentos. Então, essa vira uma concorrência muito grande com o mercado interno. E a gente está procurando sobreviver nessa briga aí. Ok, secretário César Halum, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu não tenho dúvidas que nós teríamos muito mais a aprofundar em relação aos temas, por isso mesmo, numa outra oportunidade, eu gostaria de convidar o senhor para a gente voltar aqui e aprofundar assuntos como esse agora, que a gente fez uma abordagem rápida no final. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza aí da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso para vocês. Muito obrigado, secretário César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela companhia e a gente se vê. Até mais. Tchau.